Nós temos que, então, novamente fazer uma diferenciação entre a abstração, que é feita pela descrição, ou a constatação, que é feita por via de uma narração de qualidades. Quem fala isso é Capra. A abstração constitui uma característica crucial desse conhecimento, uma vez que para que se possa comparar e classificar a imensa variedade de formas, estruturas e fenômenos presentes no mundo do que nos cerca, não podemos levar em consideração todas as características aí existentes. Somos, na verdade, levados a selecionar algumas que serem vistas de maior significação. Desta forma, construímos um mapa intelectual da realidade, no qual as coisas são reduzidas a seus perfis mais gerais. O conhecimento racional é, da mesma forma, um sistema de símbolos e conceitos abstratos, caracterizados por uma estrutura sequencial e linear tão típica no nosso pensamento e na nossa fala. O que ele está dizendo aqui é de que a abstração é a via que nós adotamos para conhecermos as coisas genéricas. Um boi é diferente do cavalo, o cavalo é diferente do urso. O homem é diferente entre si em face das procedências genéticas. Tudo bem. Mas daí quando eu falo do homem e começo a falar de dois tipos de homem, eu já avancei um pedaço. Então, as abstrações, efetivamente, elas são feitas por uma seleção que permite que eu conheça a qualidade, ou, digamos assim, uma espécie. Agora, é isso a interpretação? Não é. Bom, o que nós podemos aqui ver nessa lição é de que o que é o conceito ou o que é o tipo. O tipo é efetivamente uma seleção de elementos que me diz, esse tipo aqui é renda, esse tipo aqui é mercadoria. Mas é renda na sua qualificação última como uma situação factual que pode ser identificada dentro da conceituação abstrata? Não. Fala Dugenhardt. Só podemos introduzir classes, conjuntos, por meio de conceitos ou termos gerais. Um conjunto é uma coleção de classes de objetos de tal modo que qualquer objeto está determinado se ele é ou não é um elemento dessa classe. O conjunto, coleção, classe são expressões equivalentes. Cada termo geral determina um tal conjunto. Por exemplo, o termo vermelho determina a classe de todos os objetos vermelhos. Mas eu tenho tonalidades de vermelhos absolutamente diferentes, que eu tenho que classificar no momento em que eu desço para o campo da situação factual. Bom, quanto a esse tema, fala Sweet. Acredito que seja válido para toda a ciência moderna e quero chamá-la de mudança da ciência objetiva para a ciência epistêmica. No velho paradigma, acreditava-se que as descrições científicas fossem objetivas, isto é, independentes do observador humano e do processo de conhecimento. No novo paradigma, isso quer dizer o epistemológico, acreditamos que a epistemologia, e aí ele explica que é o entendimento do processo do conhecimento, tem que ser incluída explicitamente na definição dos fundamentos naturais. Então, este processo de conhecimento, para que tenha uma hermenêutica, que eu posso chamar de hermenêutica, ele tem que ser conhecido. Ele não pode estar submerso no iceberg que ninguém entende. Ah, não, mas por que o ministro entendeu assim? Para entender assim porque quis. Porque sou ministro. Isso não é ciência. Isso não é hermenêutica. Isso não é interpretação constitucional. Para ilustrar a diferença entre um padrão de estrutura, vamos voltar para um sistema não vivo bastante conhecido como uma bicicleta. Quem fala isso é Sweet.
Para que algo seja chamado de bicicleta, deve haver várias relações funcionais entre os componentes, conhecidos como chassis, pedais, guidão, rodas, corrente articulada, roda dentada e assim por diante. Então, eu tenho um padrão de estrutura, mas eu tenho uma configuração completa dessas relações funcionais, constitui o padrão de organização da bicicleta. Todas essas relações devem estar presentes para dar ao sistema as características essenciais de bicicleta. Então, quer dizer, eu tenho que ter um padrão, mas eu tenho que ter a configuração desse padrão. E essa configuração, na hermenêutica, é essencial. Novamente, retornamos ao início do que separa o evento da generalidade. Quem nos fala isso é Lonergan. A separação é causada pelo uso apropriado da linguagem. Utilizamos uma linguagem dissertativa, empregando conceitos universais. O intérprete parte da sua experiência acumulada e relata o que entende ser a realidade. A modulação de um significado genérico a priorístico, situado no plano das categorias, dos tipos, das séries, afasta a compreensão objetiva do evento singular. Então, nós não podemos deixar de marcar esta situação de alguém que é um dos vanguardistas mais importantes da teoria da hermenêutica no mundo. Ele diz que o relato entende por realidade quando disserta. Ele simplesmente fala aqui de tipos. A experiência acumulada relata o que entende ser a realidade. Relata o que entende ser. A modulação de um significado genérico a priorístico, situado no plano das categorias, dos tipos, das séries, afasta a compreensão objetiva do evento singular. Isso aqui, contraposto ao conceito cerrado e ao tipo, é suficiente para demolir com esses dois pilares do direito tributário brasileiro. Nesse espaço se insere a possibilidade do intérprete, pela interpretação subjetiva, adotar algo como real que não existe como realidade. Quem fala isso é Lonergan. Ele afirma que, de modo muito natural, Aristóteles responde que a causa do ser é a sua forma imanente, quer dizer, a sua forma interna. Em primeiro lugar, o ser é aquilo que é constituído por uma forma substancial, e não imaginária, é claro, numa reflexão, pela combinação substancial e da matéria. Então, quando eu falo de renda, eu tenho os dois planos, é da significação e da realidade. Nós temos ainda o que nos fala Santaella. Resumindo, pois, enquanto na linguagem descritiva estamos dentro de um registro verbal dos sentimentos e qualidades que as coisas despertam em nós, na narração, diante do registro dos atos concretos, experiências singulares, sejam existenciais ou ficcionais, isto não importa no caso. Na dissertação estamos diante de uma realidade que tem um modo de expressão puramente intelectiva, racional e como tal, de natureza geral, exigindo familiaridade e hábito. Então aqui nós temos três situações de linguagem. Nós temos a dissertação, nós temos a narração e nós temos também uma dissertação. A narração é o conjunto de linguagem que revela a realidade. Os outros são revelações daquilo que entendemos. Soete ainda nos afirma: a inclusão do sujeito nas experiências de produção que chamamos conhecimentos científicos e na geração dos conhecimentos endógenos pode ser observada a partir de três níveis.
Primeiro, a partir da epistemologia tradicional racional, lógica objetiva. Segundo, a partir da epistemologia da razão ontológica perceptiva. E, terceiro, a partir da epistemologia e ciência da complexidade, que faz uso simultâneo das duas epistemologias anteriores. Cada um desses níveis se caracteriza por uma epistemologia, isto é, por um modo próprio de conhecer, quer dizer, de considerar a relação do sujeito e objeto na experiência da produção de conhecimento. O que Soete dizia aqui é a mesma coisa que Sant'Anella disse na disposição anterior. Quer dizer, depende da forma de eu encarar esta realidade. Então, eu tenho, mas isso é epistemologia, é claro. São 3 tipos de forma de ordenar o conhecimento. Um, eu penso sobre o tema, outro eu relato sobre o tema e outro eu descrevo o tema como ele é na realidade. Nós temos, então, novamente Soete. Uma segunda observação é que, todavia, o conhecimento complexo, uma vez que procura não isolar o objeto, mas conhecê-lo a partir de suas relações e conexões no contexto, exige que o próprio sujeito da experiência seja incluído nesta teia de rede de relações e interconexões. Então, já se pode notar que esta questão da ciência da complexidade põe em cena elementos fortes, que convidam o sujeito para uma total inclusão na experiência. Eu vou falar de uma contextualidade, eu tenho que falar da contextualidade e considerá-la. Então, nós estamos aqui evoluindo numa forma que nós temos que observar quando estamos fazendo uma interpretação. Eu estou descrevendo? Eu estou narrando? Eu estou relatando? São 3 formas específicas de enfrentar uma situação de fato. Não, mas eu olhei para os fatos. Mas com que olhar? Com que perspectiva eu examinei esse caso? Eu relato o que é renda, mas eu faço um relatório segundo minha forma de entendimento. Agora, eu narro o que é renda, aí eu tenho que entrar dentro do contexto do sistema do que é renda e estabelecer o que é o sistema decorrente desses efeitos dos princípios que se articulam dentro deste contexto. Essa articulação eu tenho que fazer, eu tenho que me incluir. Kelsen não admitiria isso. Não admitiria isso porque ele é estruturalista. E a minha estrutura, nessas questões kelsianas, não permite que eu me insira nessa contextualidade. Então, nós novamente voltamos ao que nos fala Lonergan. Mas para que a interpretação seja científica, é preciso atribuir-lhe um fundamento. Para que a interpretação seja científica, não pode existir um leque de interpretações diferentes criadas pelas distorções individuais, coletivas e gerais do senso comum e de diferentes especialistas. Isso é muito importante, isso cabe como uma luva nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando tem 4 ou 5 ideias diferentes sobre um determinado caso, sem dúvida que nós estamos com um leque de interpretações diferentes criadas pelas distorções individuais, coletivas ou gerais. Quando deveria ter um paradigmaticamente firmado. Então, nessa situação, para que a interpretação seja científica, tem de descobrir algum método de conceber e determinar o desenvolvimento habitual de todas as audiências. Aqui Lonergan bate direto na situação dos paradigmas. Sem paradigma que se articula de uma forma específica e única, não há interpretação científica. E aí eu pergunto,
as interpretações dos tribunais não terão que ser científicas? Poderão ser aproximativas? Meras opiniões? É isso que está sendo posto em jogo nesse ponto. Se nós tivermos uma hermenêutica considerada e consagrada nos princípios de vanguarda da interpretação, nós vamos terminar com toda a insegurança jurídica. Enquanto não fizermos isso, e isso é trabalho conjunto de toda uma coletividade que se envolve com as questões jurídicas, se nós não tivermos paradigmas, nós sempre vamos conviver com uma possibilidade remota de eventualmente acertarmos como os tribunais vão julgar uma determinada matéria daqui a 8 meses. Não temos previsibilidade, porque não temos uma articulação de um sistema que nos permite afirmar essa previsibilidade. Eu posso dizer para os ventos, não, a previsibilidade está na Constituição. Não está. Está na forma dos tribunais interpretar. E a forma dos tribunais interpretarem essas questões a partir de paradigmas formulados no século XVI e XVII por Descartes, depois, há 200 anos atrás, Kant morreu em 1804, e por Kelsen, que é herdeiro dessas duas situações, aliás, é herdeiro de São Tomás de Aquino, de uma forma indireta. Porque, em última análise, ele formula a questão da segurança na perenidade que é abstraída de um Deus universal. É isso que nós estamos aplicando em nossos tribunais. É essa a questão que nós temos que repensar. Na realidade, e aqui diz Bobbio, que nós temos que olhar com muita parcimônia. Na realidade, a distinção entre o justpositivismo e os seus adversários começa propriamente quando se trata de precisar a natureza cognoscitiva da jurisprudência. Quer dizer, eu estou verificando se eu estou numa descrição ou eu estou numa narrativa. Para o primeiro, esta consiste numa atividade puramente declarativa ou reprodutiva de um direito pré-existente, isto é, no conhecimento puramente passivo-contemplativo de um objeto já dado. Para o segundo, a natureza cognoscitiva consiste numa atividade que é também criativa ou reprodutiva de um novo direito, ou seja, no conhecimento ativo de um objeto que o próprio sujeito cognoscente contribuiu para produzir. Sem dúvida, essa declaração ela é da segunda fase de Bobbio.